Olá, investidores! Vamos a mais uma rápida atualização aqui no canal da Belo Trade em relação ao Bitcoin. Acabamos de ter decisão dos juros, discurso do Jerome Powell. Então, logo após a vinheta, a gente começa o nosso vídeo para falar sobre o BTC. Beleza, vamos lá. Primeiramente, não reparem no barulho, tá? Tá uma ventania danada aqui em BH agora. Parece que vai chover bastante. Então, se vocês escutarem barulhos aí de vento e pedras, não reparem, trovões também, como vocês devem ter escutado agora. Mas, enfim, vamos lá, né? Em relação ao Bitcoin, o que a gente tem para falar no dia de hoje? Basicamente, né? A gente teve agora há pouco, às 16 horas, a divulgação da taxa de juros que veio conforme o esperado, a manutenção nesse 5,5%, né? E a expectativa maior era em relação ao discurso do Powell que viria logo na sequência da decisão de hoje, né? E aí a nossa expectativa era para que a gente tivesse um norte de se o próximo aumento nos juros, perdão, a próxima redução nos juros, né? Seria em março ou se seria em maio, né? O mercado estava bem indeciso em relação a isso, estava mais ou menos meio a meio, acreditando que em março já seria uma redução, a outra metade acreditando que em março ainda seria uma manutenção dos juros, e parece que ficou mais claro que deve ficar só para maio mesmo, né? Foi um discurso um pouco mais duro assim em relação a isso, e provavelmente realmente só teremos redução lá em maio. O mercado não gostou muito disso, né? E por isso a gente está vendo, deixa eu destacar o S&P aqui primeiro, que está caindo mais, né, do que o próprio BTC. O S&P caindo bastante, corrigindo bem aí desde do início ali do discurso do Powell, né? Num primeiro momento a gente até chegou a subir, mas na sequência já começou uma correção mais forte. E o Bitcoin da mesma forma, né, caindo um pouco menos, mas também corrigindo nesse momento. A gente está aí nessa região dos 42.600 dólares, né? Então é algo para a gente estar atento, mas ao mesmo tempo não me preocupa tanto, tá bom? Nós temos no Bitcoin nesse momento uma demonstração de força desde que a gente formou o fundo ali nos 38.500 e a gente segue aí, na minha visão, num range de consolidação, né? Então, por mais que a gente tenha vindo aqui na madrugada, na parte da manhã, retestar essa região dos 42.500, eu vejo, de certa forma, como um range de consolidação, tá bom? Então, num primeiro momento, se o Bitcoin vier e perder esses 42.500, né, que a gente está bem próximo agora, pode ser um pouco ruim no curto prazo, né? Pode nos fazer, por exemplo, vir retestar esse suporte dos 41.600. Mas a minha perspectiva, ela ainda é um pouco mais bullish, tá? E acredito que por mais que essa correção possa acontecer, né, a gente em determinado momento ainda vai conseguir romper essa região dos 43.500, 44K e não perder, por exemplo, o fundo lá dos 38.800, né? Eu passei bom tempo desde da formação desse fundo na dúvida se era o fundo realmente global, né? Se de fato daqui a gente já ia embora. Ainda perdura essa dúvida na minha cabeça, mas cada vez mais eu acredito que sim, esse talvez seja um fundo importante e que daqui a gente já tenha potencial para continuar subindo, né? Então a gente vê, por exemplo, indicadores como Long Short Rate, Open Interest, que caíram bastante ao longo aí desse movimento de alta que nós tivemos, mesmo que com o Open Interest que subiu muito pouco, né? Nesse pump que a gente tem desde o fundo ali. Então eu diria que é uma situação mais indefinida ainda do BTC, mas ainda um pouco mais bullish. Tá bullish no longo prazo, obviamente, né? Tanto é que nós compramos aqui Bitcoin abaixo dos 40, mas também mais bullish até no curto prazo. Acho que essa correção é natural, acompanhando o movimento do S&P, né? Com essa perspectiva de adiamento, pelo menos para alguns, né? Em relação à próxima redução de juros aí pelo Fed, tá? Então, nesse momento, a minha estratégia está sendo ficar mais calmo no mercado, tá? Mais cauteloso, não abrir, olhar muito para trades agora. Eu quero esperar essa poeira baixar, né? Ver até onde vai essa correção, né? Esse medo, de certa forma, que gerou esse discurso de hoje. Então, eu prefiro esperar o mercado esfriar, né? Vamos ver
até onde essa correçãozinha vai, para daí depois a gente pensar em novas oportunidades, em novas entradas, tá? Mas de toda forma, assim, à medida que corrige, obviamente, fica mais interessante para longs nas altcoins. Então, próximo a esses 42 mil, fica já, claro, com uma relação risco-retorno mais interessante para olhar para longs nas altas, e abaixo dos 42 nem se fala, né? Essa região dos 41.700 e tal, eu acho que já seria uma região bem legal, assim, para a gente olhar para potenciais longs aqui, né? Afinal, seria uma correção importante desse movimento que a gente teve nessa última semana, para quem sabe depois a gente tentar novamente um novo rompimento aqui no BTC, tá bom? Então, basicamente é isso. O vídeo era mais para falar realmente sobre o porquê de estarmos corrigindo, né? Sobre essa questão do discurso do Powell, dos juros americanos, e é isso por hoje. Deixem nos comentários como vocês estão entendendo também esse momento, né? Se tem alguma dúvida. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos vocês.